Imagina alguém falando que lá no começo do Yu-Gi-Oh! Que uma simples invocação fusão poderia moldar formatos inteiros, decidir campeonatos e até mesmo definir o jeito que o jogo é jogado. Porque assim, naquela época, fusão parecia só isso mesmo, juntar duas cartas, gastar recursos e chamar um monstro maior, ou às vezes nem isso. Mas o tempo passou, o jogo evoluiu, as regras mudaram, os decks ficaram mais rápidos e até mesmo mais complexos. E no meio disso tudo aí, as fusões não só sobreviveram, como dominaram o cenário. E algumas se tornaram peças obrigatórias e outras verdadeiros chefes finais. Hoje a invocação fusão é facilmente uma das mecânicas mais ricas e mais criativas e perigosas de todo o Yu-Gi-Oh! Na minha opinião. E também uma das mais marcantes. Então hoje iremos ver os melhores monstros de fusão de Yu-Gi-Oh! Já deixa o like, se inscreva e bora lá! Número 10, Elder Enemy Ends. A gente já começa essa lista com uma carta que à primeira vista passa completamente despercebida. A Elder não tem ataque impressionante, não tem presença intimidadora no campo e nem parece algo que faria questão de invocar em um duelo. Mas é justamente essa aparência inofensiva que faz muita gente subestimar o impacto real dela. A Ends nasceu como uma versão mais controlada de uma carta que já tinha passado do limite no passado. Enquanto seu antecessor dominava mesas inteiras simplesmente por existir, a Ents veio de restrições claras ali, exigindo materiais específicos e oferecer um corpo muito menos relevante em combate. E tudo isso indicava que ela seria apenas uma sombra do que veio antes. Só que o verdadeiro truque dessa carta nunca foi o campo. O poder do Ents estava algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais perigoso, que é o momento quando ela vai para o cemitério. Sempre que isso acontece, você pode destruir qualquer carta no campo, irmão. Não importa se é monstro, magia, armadilha, não interessa, cara. E isso cria uma mudança enorme na forma como o extra deck é enxergado aqui. O Ents não é um monstro que você planeja invocar para atacar ou algo assim do tipo. Ele é uma ameaça latente, saca? Enquanto ela estiver ali, qualquer efeito que envie monstros do extra deck pro cemitério automaticamente vira remoção. É como se o deck estivesse carregando uma bomba invisível pronto para explodir no momento certo, o que é algo muito legal. E na prática, isso significa que cartas usadas apenas para mandar algo do extra deck pro cemitério passa a ter um valor absurdo aqui. E é por causa disso que o Ents começou até a aparecer em decks que, em hipótese alguma, tinha intenção de colocá-la no campo. Ela virou uma peça utilitária, meio que como se fosse até mesmo um botão de emergência ali, para fazer uma força de interação do oponente sem gastar cartas na mão. Muitas vezes o adversário sequer percebe que perdeu o controle do duelo até a carta já está no cemitério. O efeito só tá ali resolvendo. Número 9, Red Eyes Dark Dragon. O Red Eyes Dark Dragon carrega duas linhas mais icônicas da franquia, Mago Negro e Red Eyes, que já cria uma expectativa absurda aqui. Mas essa expectativa só cresce quando você lê realmente o texto do efeito, que ela dá proteção contra alvo, proteção contra destruição e remoção direta do campo, com uma negação universal que ainda aumenta o seu ataque permanentemente. É praticamente um checklist de tudo que torna um monstro difícil de lidar. No papel isso aqui, cara, parece justo até. Afinal, as matérias que você precisa são extremamente específicas para trazer esse monstro. E também é um pouco eficiente em decks modernos. Mas por muito tempo foi isso que manteve o Red Eyes Dark Dragon sob controle. Ele era forte demais para ser ignorado, mas difícil demais para ser acessado de forma consistente. Até que surgiram alguns atalhos recentes que ajudaram nisso, quando o jogo começou a permitir que matérias fossem usadas diretamente do deck, onde toda a lógica mudou. De repente o Dragon deixou de ser um monstro exclusivo de decks e agora passou a ser uma opção real para qualquer estratégia capaz de colocar dois monstros no campo. E além disso ele virou um plano B assustador, um seguro contra interrupções e em muitos casos o próprio plano principal. E isso criou até situações absurdas, onde decks que nunca tocaram no Mago Negro, no Red Eyes, passaram a incluir essas cartas para pelo menos ter acesso a esse monstro. E mesmo sendo Bricks, o risco valia a pena, porque se o Dragon resolvesse, o jogo praticamente acabava ali. E mesmo com o passar do tempo, com novas respostas surgindo e um formato se adaptando, o nosso Dark Dragon aqui continuou. Ele nunca perdeu completamente o respeito. Ele continua sendo uma carta que exige resposta imediata se o oponente não tiver uma ferramenta certa, no momento certo, o duelo vira uma escalada impossível de vencer. Número 8, Garura Rings Resonant Life. O Garura é praticamente a prova viva de que fusão não precisa ser um monstro gigantesco, um texto infinito ou um ataque absurdo para ser considerado incrível. À primeira vista ela parece até modesta demais, né? Só tem 1500 de ataque, então assim, meio que não assusta ninguém. Mas o verdadeiro poder do Garura, cara, nunca esteve no campo, mas sim do que ela gera ao seu redor.
A facilidade de invocação é o primeiro ponto que já chama atenção. Qualquer dois monstros que compartilhem atributo ou algo assim do tipo, desde que tenham nomes diferentes, já resolve a parada. Isso já faz com que o Garura se encaixe em vários tipos de decks e estratégias diferentes. E aí vem um detalhe que muda tudo, pelo menos pra mim. Quando o Garura é enviado ao cemitério por qualquer meio, você compra uma carta. E isso transforma ela em uma ferramenta extremamente eficiente aqui. Porque você não está apenas quebrando o campo do oponente, você está mantendo a sua própria mão saudável, como se a carta se pagasse ali sozinha. E esse efeito faz com que o Garura brilhe especialmente em situações de resposta, saca? Onde você usa cartas do oponente como matéria, transforma uma tentativa de pressão em uma troca favorável e ainda sai com recursos na mão, o que é uma jogada que muda completamente o ritmo do duelo. Você não só remove ameaças, você sai na frente ali. E mesmo quando o Garura não está sendo usada como uma remoção, ela ainda cumpre um papel muito bom. Por ser nível 6, ela abre portas para jogadas adicionais e ainda serve como ponte para outros monstros do extra deck, como XYZ e assim por diante. Número 7. Guardian Chimera. Aqui a conversa já muda um pouco de tom. O Guardian Chimera não é uma carta sutil não. Ela deixa bem claro que se entrar no campo, vai acontecer alguma coisa. O custo para invocá-la é um pouquinho pesado, e isso é intencional na verdade. Você precisa usar matérias da mão ou do campo, o que naturalmente já dói em termos de recursos, né? Mas o jogo pelo menos te recompensa no exato momento que isso acontece. Não é um efeito gradual, é impacto imediato, cara. Ao ser invocada, corretamente pelo menos, o Chimera compra cartas com base nos materiais usados da mão e destrói cartas do oponente de acordo com as matérias usadas no campo. Isso significa que, basicamente, numa única ação, você reabastece a sua mão e desmonta o tabuleiro do adversário, cara. O que é um swing de vantagem absurdo aqui. Ela não precisa aparecer no seu turno somente. Com o suporte certo, ela surge no turno do oponente também. No meio do combo, pá, aparece ali o Guardian Chimera, saca? Então isso faz com que essa carta seja bem versátil. Além disso, o Chimera ainda vem com uma proteção de contra-alvo, cara, o que dificulta bastante a resposta do oponente na invocação. Então Guardian Chimera é aquela carta que pune decisões ruins, ela não tá ali pra brincar. Número 6. Mudragon of the Swamp. O Mudragon é o tipo de carta que muita gente subestima até ser travado por ela. No papel, o texto parece bem simples. Só que na prática, ela cria situações extremamente desconfortáveis. O primeiro ponto é a proteção. Enquanto o Mudragon está no campo, monstros que compartilham o mesmo atributo não podem ser alvo de efeitos. E só por isso, cara, já corta uma enorme parte de respostas mais comuns do jogo moderno, que dependem de alvo para funcionar. E como se isso não fosse o suficiente, o Mudragon pode alterar o seu próprio atributo como efeito rápido. E isso significa que ele se adapta ao estado do jogo. Então, se você precisar proteger uma peça-chave, ele muda o atributo e estende essa proteção. Se você precisa atrapalhar o oponente, ele se ajusta para criar zonas mortas, onde as cartas simplesmente não funcionam. Então, esse tipo de efeito cria situações estranhas ali, onde o oponente olha para a mão cheia de respostas e percebe que nenhuma delas resolve o jeito que deveria, por exemplo. É uma forma de controle que não destrói, não bane, mas limita de maneira extremamente eficiente. Número 5. Predaplant Dragostapelia. Aqui a gente entra no território do controle absoluto, mas daquele controle que não chama atenção de imediato não, tá? O Predaplant Dragostapelia não limpa o campo, não faz explosão, não parece um chefão final não. Na verdade, ela simplesmente entra e o jogo do oponente começa a morrer lentamente. O poder dela gira em torno dos chamados Predator Counters. Uma vez que um desses contadores é colocado em um monstro adversário, qualquer efeito ativado por ele simplesmente não resolve. Não importa se é um boss monster, um extensor, uma peça central ali do teu combo, irmão, não importa, tudo vira carta morta ali. E o mais cruel é que esse efeito acontece em uma velocidade muito rápida. Muitas vezes o oponente ativa um efeito confiante, achando que tá seguro ali, tranquilo, protegido. Só que não, cara. O Dragostapelia entra em cena, coloca ali o contador e transforma aquela jogada inteira em nada. É literalmente uma negação permanente enquanto o contador existir. Algo muito, muito poderoso, que é uma simples negação pontual. E além disso, ele ainda reduz o nível dos monstros afetados, o que isso já é decisivo em vários formatos, impedindo invocações do extra deck, o que é algo muito bom. Mas o que realmente torna o Dragostapelia assustadora é realmente a facilidade absurda de invocação, onde qualquer monstro fusão somado a qualquer monstro das trevas já é o suficiente, cara.
E isso faz com que ela extrapole completamente o arquétipo do Predaplant. Decks que nunca tiveram intenção de jogar com plantas começaram a usar os Dragostopelia como peça genérica ali para a interação de futuras invocações. Sempre existia acesso fácil a monstros trevas e fusões, ela virava uma opção natural aos jogadores. Número 4, Destiny Hero Destroyer Phoenix. Houve um período que você não perguntava se, pô, esse deck é bom? A pergunta real era, esse deck consegue lidar com o DPE? Destroyer Phoenix Enforced. Essa é a sigla, porque ele não era um monstro de impacto imediato. Ele era uma sentença prolongada ali. Um castigo que se repetia turno após turno. Ele se destruía uma carta do oponente e na próxima fase voltava como se nada tivesse acontecido. E isso criava um ciclo, cara, extremamente tóxico, onde o oponente perdia recursos constantemente, enquanto o controlador do DPE não perdia nada de verdade. Cada turno era uma troca injusta, e zero prejuízo para mim. O mais assustador é que ele não precisava de suporte no campo. Mesmo sozinho, o nosso DPE, é mais fácil falar dessa forma, pressionava o jogo inteiro, cara. E se tivesse qualquer carta que se beneficiasse de ser destruída, melhor ainda, porque o próprio DPE ajudava a ativar esses efeitos. Mas o que realmente fez essa carta ser forte foi o pacote ao redor dele. Diferente de outros chefões, os bricks que vinham junto eram excelentes, cara. Mesmo quando você comprava as cartas erradas, cara, elas ainda geravam valor no cemitério. Compravam cartas ou criavam novas linhas de jogos. E por muito tempo, o DPE virou praticamente um plano universal, cara. Se o deck conseguia colocar 2 monstros no campo, ele conseguia acessar esse pesadelo recorrente. Número 3. Hugin The Runic Rings. O Hugin não é apenas uma fusão forte. Ela é o coração pulsante de um dos motores mais únicos que o jogo já produziu. Todo o arquétipo do Runic aqui girava em torno do acesso da reciclagem e o controle de recursos, onde o Hugin é a engrenagem que faz tudo isso aqui girar. Sempre que ela era invocada, ela garantia acesso ao campo principal do deck. E esse campo transformava cada magia em compra de cartas, reciclagem e também vantagem contínua. Sendo assim, sem o Hugin, o deck engasgava. Só que com o Hugin, o deck fluía como água. Mas parar por aí seria subestimar essa carta, porque ele tem mais. O Hugin também protege. Ele pode se banir para evitar destruições de cartas. E o mais importante é que esse efeito não ativa. Isso significa que não dá para responder, não dá para negar e não dá para interagir contra esse efeito. Ou seja, o campo simplesmente fica completamente seguro. E além disso, o custo de descartar uma carta nunca é realmente um custo. No Runic, tudo vira recurso. Cartas descartadas alimentam efeitos e aumentam o poder do campo e também mantém aquele ciclo de vantagem rodando ali para você. Outro detalhe que faz o Runic brilhar é que ele é um monstro de nível baixo que serve como extensor para matéria ou para até outras jogadas como ponte para estratégias que não são do Runic. Então isso faz com que ele apareça em contextos completamente diferentes do seu arquétipo original, o que é algo muito legal. Número 2, Mirror Jade The Iceblade Dragon. O Mirror Jade, ou simplesmente Iceblade, é aquele tipo de carta que muda completamente o ritmo do teu duelo só de existir ali no campo, onde o oponente não vai jogar com tranquilidade enquanto ela estiver ali. Porque qualquer movimento em falso que ele fizer, irmão, tá ferrado, cara, não tem jeito. É sem resposta na hora. O efeito dela é bem simples de entender, só que é muito brutal na prática. Como efeito rápido, o Mirror Jade pode banir qualquer monstro do campo, e ele faz isso sem mirar e sem destruir. E isso é extremamente importante pro Yu-Gi-Oh!, porque significa que a maioria das proteções do jogo simplesmente não funciona contra ela. Monstros que não podem ser destruídos, que não podem ser alvos de efeito, que normalmente exigiriam respostas específicas. Tudo isso deixa de importar quando o Mirror Jade entra em ação. E o mais assustador é que o custo desse efeito não é realmente um custo. Enviar um monstro de fusão relacionado ao Albaz do Extra Deck para o cemitério não só ativa a remoção, como também prepara jogadas futuras. Muitos desses monstros têm efeitos no cemitério, buscas, invocações e até mesmo extensões e interações no turno seguinte. Ou seja, enquanto o teu oponente pede ali uma peça importante, você tá ali preparado para o próximo passo do teu jogo, sabe? Então é realmente muito bom. Mas, se isso já não fosse o suficiente, tem mais, cara. O Mirror Jade ainda pune o adversário por tentar lidar com ela do jeito errado. Se o oponente consegue remover o Mirror Jade, que foi corretamente evocado ali pro formato de fusão, ele vai pagar um preço no final do turno, que é todos os seus monstros são destruídos depois disso. Ou seja, isso força decisões extremamente desconfortáveis ali, porque às vezes o oponente precisa remover o Mirror Jade, mas já sabe que se ele fizer isso, ele vai estar abrindo mão de todo o campo que ele montou.
E agora em primeiríssimo lugar, o Tearlaments Kid Kalos. No topo da lista não podia ser diferente. Essa carta aqui não apenas foi forte, mas como ela foi um grande problema. O Tearlaments Kid Kalos representa o auge do que acontece quando consistência, poder e sinergia se encontram da forma errada. O Kid Kalos fazia absolutamente tudo o que um deck poderia querer. Ela já te dava uma escolha poderosíssima, que é buscar qualquer carta essencial do arquétipo ou mudar diretamente para o cemitério aquilo que você precisava naquele momento. Ou seja, isso significa que ela nunca era uma carta morta, não importava a situação do duelo. Mas o mais absurdo não para aí. O Kitalux também permitia converter monstros do campo em novas invocações, gerando recursos de forma quase infinita ali. Como se não fosse o suficiente, quando ela mesmo era enviada ao cemitério por efeito ou algo que o próprio deck fazia com extrema facilidade, você ainda ganhava um envio massivo de cartas do topo do deck para o cemitério, alimentando mais ainda o motor do arquétipo do Tearlaments. E o mais perigoso é que tudo isso vinha com matérias incrivelmente fáceis de se usar. Não havia um grande custo, não havia exigência absurda, nada, cara. Qualquer jogada básica do arquétipo já colocava o Kitalux em campo, cara. E a partir daí, o deck simplesmente começava a jogar sozinho, basicamente. Se você começava o duelo, o Kid Kalos montava um campo forte e interativo ao mesmo tempo. E se você ia em segundo, por exemplo, ele já ajudava a quebrar o campo do oponente enquanto construía o seu próprio. Ou seja, se o próprio adversário interrompia sua jogada, muitas vezes essas interrupções ativavam ainda mais os efeitos, te recompensando por ter sido parado. Então o Kid Kalos tinha consistência, explosão, resiliência e adaptação em uma única carta. Então ela não era apenas uma carta forte dentro do teu deck, ele era o motivo pelo qual o deck funcionava em praticamente qualquer cenário. E é exatamente por isso que ela foi banida. Sempre que o Kid Kalos existe em um formato com suporte suficiente, o jogo inevitavelmente gira ao redor dela. Não importa o meta, não importa o ritmo do jogo, onde o Kid Kalos pisar, o Yu-Gi-Oh! Se dobra ali. E bom, essa foi a lista. Agora eu quero saber de você qual dessas fusões foi as que mais marcou a sua experiência no Yu-Gi-Oh! Tem alguma que você acha que eu deveria ter falado aqui, ou merece uma parte 2 de um vídeo pra falar delas? Bom, comente aí que eu quero ver a opinião de vocês. Deixe o like, se inscreva e vejo vocês na próxima com mais um duelo.